Irmãos, na primeira aula da semana passada sobre o reino, a gente viu bastante coisa, eu não vou ficar aqui recapitulando, só para alguns pontos importantes é que nós falamos que o reino de Deus não é a igreja está inserida no reino. O que é o reino de Deus? É o governo absoluto de Deus. Então, o reino é algo muito mais abrangente do que muitas pessoas às vezes entendem. A minha igreja, a minha denominação, a obra que eu faço parte. Não. Isso faz parte do reino. A igreja é composta pelos súditos do rei que é Cristo. O rei é Jesus Cristo. E ele veio pessoalmente e o seu reino foi inaugurado, o seu reino espiritual foi inaugurado na pessoa de Cristo. Hoje nós vamos ver como que Deus ele inicia esse processo de estabelecimento desse reino, ok? Nós vimos também na aula passada que quando Deus criou o homem, o Senhor deu uma ordem: domine sobre os animais, sobre as plantas, domine. Então, o que isso quer dizer para nós? Que Deus planejou que a sua criação, o homem, fosse cooperador de Deus neste reino. Mas o homem pecou. E isso tornou o homem inapto, incapaz. O pecado tornou os homens incapazes de fazer aquilo que Deus queria. Então Deus inicia, irmãos, e é interessante a paciência do Senhor, né? Como Deus é paciente, como Ele trabalha, como Ele usa o tempo ao seu favor. Quando nós pensamos que, olha, agora Deus foi derrotado, ou Deus... Aí nós vamos ver que Deus vai trabalhando de uma forma impressionante. Impressionante. Então, Deus escolhe um homem, um povo, uma nação, para então estabelecer o seu reino. Que homem é esse que Deus escolhe? Abraão. Então vamos lá. A natureza do reino. Para entender melhor a natureza do reino de Deus, em seu estado atual, precisamos examinar os pactos abraâmico, ou seja, o pacto que Deus fez com Abraão, e o davídico, que nós vamos estudar na próxima aula. E depois ver como o reino prometido a eles foi estabelecido por Cristo, o filho de Abraão e filho de Davi na nova aliança. Amados, hoje nós vamos ler muita Bíblia, tá? E esse é o propósito da escola bíblica dominical. É estudar a Bíblia, é estudar a palavra. Então, a nossa aula hoje consiste em estudarmos como Deus inicia essa preparação para aquele reino que seria inaugurado por Cristo. Então ele inicia chamando um homem, Abraão, e faz com ele um pacto. Deus chamou Abraão dos seus pais de origem e prometeu transformá-los em uma grande nação. Abram comigo aí. Se vocês quiserem acompanhar ali, tudo bem. Gênesis capítulo 12, do versos 1 ao 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te darei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam, de Adão até Abraão, tem aproximadamente 2000 anos. De Abraão a Cristo, tem mais 2000 anos. Então, desde o momento da queda, Deus vem trabalhando. O Senhor fala com algumas pessoas,
inclusive Noé. Mas quando chega em Abraão, a gente vê uma aliança e uma promessa muito grande, que eu acredito, irmãos, que Abraão nem entendeu a dimensão dessa promessa. Nós vamos ver isso mais na frente em alguns textos. Eu entendo que Abraão nem sequer entendeu. Veja, o texto fala assim: de ti farei uma grande nação. Ele estava se referindo a quem? Israel. Até então Israel não existia como nação, como povo. Até nesse momento não existia. E ele fala assim: te abençoarei e te engrandecerei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Aí aqui tem algo mais do que extraordinário. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se por um lado, no versículo 2 ele fala de uma nação, no versículo 3 ele já fala de algo mais abrangente, além da nação que o Senhor ia conceder através dele. Aqui já é o evangelho, é Deus falando que da extensão da sua obra, que não seria somente num povo, mas que teria uma extensão a nível mundial, todos os povos. E é por isso que eu disse aqui agora há pouco, como é impressionante o modo de Deus trabalhar, né? Nós estamos falando aqui de 4.000 anos antes de nós. Deus já estava vendo lá na frente. Deus já estava olhando muito lá na frente. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é o Senhor da história. Então, o Senhor promete a Abraão, Ele faz um pacto com Abraão acerca de um povo, de uma nação, de um reino. A quem Deus prometeu conceder uma herança eterna? Por que eu pus essa palavrinha eterna aqui? Porque, de fato, o Senhor faz uma promessa a Abraão terrena e uma eterna. Vocês observaram a diferença? No próprio chamado, Deus dá uma pista para ele. Farei de você uma nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, há uma promessa terrena e uma promessa além. Aí a pergunta pode ser: Deus prometeu conceder esta herança para Abraão através de quem? De Ismael ou os ismaelitas. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Ou foi a Isaac e aos israelitas? Ou Deus estava se referindo para Abraão acerca de Cristo e os crentes? Essa é uma resposta que nós precisamos responder aqui nesta manhã. Bom, pela lógica, seria Ismael. Por quê? Porque Ismael foi o que nasceu primeiro. Abraão já era velho quando o Senhor o chamou. O Senhor prometeu filhos, só que sua esposa já era avançada em idade. Então eles tiveram uma ideia incrível, né? Irmãos, homens é cheio de ideias boas. Todos nós temos ideias boas. Só que nós não temos a dimensão do que essas ideias boas vão se tornar lá na frente. Aí Sara, não, Abraão, tem uma conversa aqui. Eu não posso te dar filhos. Deus te prometeu, estou vendo que você quer muito, estou vendo que isso é muito importante para você, eu não posso te dar, mas aqui tem a nossa serva, Agar, eu te libero, fica tranquilo, não vou ficar bravo com você. Pode ter relações com ela, vai ter um filho com ela, a promessa vai se cumprir, Deus vai ficar satisfeito, você vai ficar satisfeito, todo mundo ganha, eu também não vou ficar aqui, né, tensa, porque você fica aí vendo essa cara sua de quem quer ser pai, eu não posso te dar um filho, eu sou idosa, e tudo mais, e Abraão gostou da ideia. Aí nasceu quem? Ismael. Mas será que esse era o filho da promessa? Gênesis 15, agora vocês vão ter que abrir que está tão petitinho, né? Gênesis 15. Deus fala de novo com Abraão. Vejam comigo. Eu queria dizer aqui, irmãos, uma coisa importante dentro do estudo, que Deus não ficava falando com Abraão toda hora, não.
Se vocês lerem a história, vocês vão ver que é pontual, às vezes, que Deus fala com Abraão. É pontual. Não fica todo dia lá falando, dando visão, dando revelação, o tempo todo, respondendo para ele, eu vou para aqui, eu vou para lá. Eu compro isso aqui, eu não compro. Eu posso fazer essa viagem, eu não posso. Ele fica o tempo todo falando com o Senhor. Tem uns momentos que Deus quer falar com Abraão. Tá? Fica a dica aí para os irmãos. Gênesis 15 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me verás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Essa parte aqui eu vou dar só uma pausa, irmãos. Deus fala com ele, né? E fala que o galardão dele será grande e tal. E Abraão interrompe o Senhor e fala assim: Senhor, como que vai ser isso? Eu não tenho filhos. E o que eu tenho aqui, o herdeiro da minha promessa é o Damasceno Eliezer. Quem que era esse? Era o seu servo mais chegado. Então, na mente de Abraão, tudo quando eu morrer, eu vou passar para ele, porque eu não tenho filhos. Eu não tenho parente, eu larguei meus parentes tudo lá, o Senhor mandou sair da minha terra e ir para uma terra que o Senhor mostrou, eu não tenho filho, então vou passar para ele. Aí Deus responde, disse mais a Abraão, aí Abraão continua, a mim não, versículo 3, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu, e isto lhe foi imputado para justiça. Que lindo, né, irmãos? O jeito de Deus falar com Abraão, não é muito bonito? Então Abraão, ele interrompe e fala assim, olha, Senhor, eu não tenho filho, o Senhor prometeu, mas está aqui meu servo Damasceno, às vezes vai ser... O Senhor falou assim, não vai ser dele, sai para fora, saiu para fora, agora vê se você consegue contar as estrelas do céu. Não dá para contar, né? Alguém já tentou? Não dá. Aí o Senhor falou assim, assim será a tua descendência. Vai nascer de você. Você será o pai dessa grande multidão. Interessante, né, irmãos? Como que Deus trabalha conosco. Então, mais uma vez aqui, Deus reforça a ideia de que Deus estava apenas começando. Mais uma vez, Deus reforça a ideia, Abraão, que Deus estava no controle, que ele prometeu e ele era fiel para cumprir, e que Deus faria algo muito maior do que o próprio Abraão poderia entender, poderia compreender. Agora vá comigo ali para o versículo 18, do próprio capítulo 15. Do 13 ao 21, irmãos. Pulei aqui. No próprio capítulo 15 de Gênesis, versículo 13. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina na terra, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão tinha feito ali uma oferta, um sacrifício, né? E o fogo passou ali. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até
ao grande rio Eufrates. Vou explicar agora. Veja que curioso, irmãos. É o mesmo texto que Deus tinha falado para Abraão, que não seria através do seu servo Eliezer, mas que Deus lhe daria um filho desse que ele ainda não tinha. E aqui no versículo 13, Deus faz uma revelação, Deus revela algo profético para Abraão. Que Abraão não seria apenas pai de uma grande nação, mas que este povo seria levado cativo para o Egito e ficaria 400 anos lá. E aqui faz um detalhe interessante, no versículo 16: na quarta geração tornarão para aqui, onde Abraão estava. Aquela terra onde Abraão estava naquele momento, não era de Abraão ainda. Ele comprou um pequeno pedaço de terra, muito pequeno. Abraão estava pisando sobre uma promessa. O Senhor está dizendo aqui que 400 anos depois, os filhos, que Abraão nem teve nenhum, mas os filhos que gerariam outros filhos, eles voltariam e possuiriam aquela terra onde Abraão estava pisando. E o Senhor fala assim, e por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram os povos que moravam naquelas terras onde Abraão estava. O Senhor está dizendo o seguinte para ele, em outras palavras, para ficar fácil: vou te dar um filho, e muitos filhos, através desse filho. E esse filho vai tornar um grande povo. Esse povo vai ficar 400 anos cativo, mas eles vão voltar para cá. Isso porque a iniquidade dos amorreus, onde você vive, ainda não chegou ao ápice. Mas eu quero estabelecer um juízo contra eles, e vai ser a sua descendência que vai lutar e guerrear e conquistar esse povo. É muita informação, não é? Para alguém que não tinha nem filho, o Senhor trouxe muitas informações. Mas o que Deus estava dizendo? Eu escolhi você, Abraão. E eu escolhi a sua descendência para torná-la, era um povo, esse povo se tornará uma nação, e vai ser através dessa nação que todas as famílias da terra serão benditas. Deus vai revelando progressivamente o seu reino, cada vez ele vai acrescentando elementos novos, não só para Abraão, hoje nós vamos nos limitar a Abraão. Mas aqui no versículo 18 vai dizer assim, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui Deus mostra para ele qual seria o tamanho da terra que seria dele e da descendência dele. Eu procurei algumas informações, queria trazer algo mais robusto para os irmãos, mas esse limite de terra chega em aproximadamente 30 mil metros quadrados. É menor um pouquinho do que o estado, menor um pouquinho do que Sergipe. É pequeno. Mas veja, Israel nunca
Se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser do teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui é muito lindo, né, irmãos, que Deus muda, acrescenta uma letra no nome de Abraão, muda a identidade dele, muda a história, reafirma a aliança, fala de uma posteridade extraordinária, né, não é uma coisa comum. Estabeleceu ali a aliança do Senhor com ele, mas aqui no versículo 8, irmãos, tem algo importante para nós. Dar-te-ei à tua descendência, dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações. O que é isso, as terras das tuas peregrinações? Lembra lá em Gênesis 12? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ficou peregrinando ali. O Senhor está falando assim, essa terra que você está peregrinando já tem um tempo, desde que você me ouviu, ela será da sua descendência. Será dada à sua descendência. E ele fala mais, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O que é perpétuo, hein, irmãos? Para sempre. Quando você pega e estuda a história de Israel, os irmãos vão perceber que, ora eles tiveram grande parte da terra, depois vieram outros, dominaram, depois eles voltam, eles reassumem, depois acontece de ter um outro domínio de outros povos, depois eles reassumem, e fica essa batalha, ora perde, ora reconquista, ora perde, ora reconquista. E nós vemos, irmãos, na história mesmo, né, depois da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, tudo que aconteceu em Israel, e durante quantos séculos, né, eles deixaram de ser nação e voltaram a ser, há pouco tempo atrás, reconquistar a cidade velha de Jerusalém, e está lá toda aquela luta truncada, né, entre israelenses e iraquianos, iranianos, e aquela batalha, não, a terra é minha porque eu sou filho de Abraão, não, a terra é minha porque eu sou filho de Abraão também, porque eu sou da descendência de Ismael, e aquela batalha, tudo isso, irmãos, é justamente porque Deus confiou a eles aquelas terras. É deles. É deles. E isso está muito ligado ao nosso estudo. Mas hoje, Israel não tem o domínio de toda a promessa de Deus. Hoje. Hoje você tem ali a faixa de Gaza, você tem uma boa parte ali que está dominada pelos muçulmanos, por outros povos. Mesmo dentro de Jerusalém, nós temos ali a mesquita de Omar, depois nós vamos trazer esse assunto para os irmãos, que é uma mesquita muçulmana. Então, a história de Israel é muito interessante, mas esta profecia, ela é muito importante, e eu espero que a gente tenha condições de estudar isso com mais profundidade, mais lá na frente, quando a gente falar do reino escatológico. Muito bem, então aqui o Senhor reafirma a sua aliança, o Senhor reafirma o que Deus havia prometido, um povo, um território, né? É como se Deus tivesse sempre assim, olha, a minha promessa está de pé. A minha aliança, eu estou trabalhando, Abraão. Só confia. Muito bem. Aí a gente volta naquela pergunta que nós não respondemos.
A quem Deus prometeu conceder uma herança eterna? A Ismael e aos ismaelitas? Vamos responder essa pergunta biblicamente? Gênesis 21, 10. Vamos ler o 8, 9 e o 10. Isaac cresceu. Aqui Isaac já tinha nascido, né? Ismael também. Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Não foi Ismael. Vejam, rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Sara, irmãos, ela... Vamos ler mais para frente um pouquinho, para os irmãos entenderem melhor. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Os irmãos viram? Ismael, primeiro filho, filho da egípcia, era o primogênito. Mas o próprio Senhor confirmou as palavras de Sara. Não é esse aí, o filho da promessa. Mas mais na frente, o Senhor responde: Isaque será chamada a tua descendência. Então, se não é Ismael, talvez nós podemos pensar, então é Isaque e os israelitas. Bom, aqui o Senhor fala a respeito de uma descendência, mas a pergunta é: a quem Deus prometeu conceder uma herança eterna? A herança material seria dada a Isaque. As promessas de uma nação passaria por Isaque e seus filhos e seus netos. Mas vejam, Israel pensava ser o único povo, a descendência eterna de Deus, o único reino. Por quê? Eles tinham evidências para pensar isso. Primeiro, porque a eles foi dada a lei. A eles foi concedido os 10 mandamentos, a lei de Deus. Deus não deu isso para o Egito. Deus não deu isso para os amorreus, para o cananeu, para os filisteus. Deus deu a sua lei para Israel. Segundo, Deus revelou uma marca. E esta marca era distinta e distinguia ele de outros povos. Os homens deveriam ser circuncidados. Esta era uma marca de que o israelita se orgulhava muito. E terceiro, a etnia. Eles se orgulhavam de serem filhos legítimos de Abraão. E nós vamos ver, irmãos, que o povo de Israel se orgulhava muito disso. Eles achavam que ia para o céu porque era um povo melhor, especial. E por que eles eram especiais? Porque Deus falava com eles, porque eles tinham a lei, porque eles tinham a marca da circuncisão e porque eles eram filhos de Abraão. Pela lógica, isso está correto? Os irmãos entendem? Pela lógica, está correto. Havia um orgulho, havia uma soberba, havia algo, e com uma certa razão. Não, nós somos melhores. Nós somos o povo de Deus. Aliás, não somos o povo, nós somos o único povo de Deus. E aí, irmãos, nós vamos entrar numa segunda parte muito importante. Vamos ver se de fato essa promessa dessa herança eterna Deus estava concedendo àquele povo mesmo, a Isaque e a sua descendência. Então vamos lá. A lei foi dada pelo próprio Deus para eles. Mas vamos ver o que diz a palavra em Romanos, não vamos ter que abrir. Romanos 2, versos 7. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Os irmãos vão perceber que a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Não vamos ficar aqui inventando coisa. Romanos 2, versos 17 ao 24.
Olha lá o que Paulo vai dizer. Romanos 2,17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos, e lhes rouba os templos? Tu, que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então eles se gloriavam de ser o povo que tinha uma herança eterna e o reino de Deus é eterno, mas Paulo está dizendo, olha, vocês acham que porque a lei foi dada a vocês, mas vocês não obedecem. Vocês ensinam as pessoas e não praticam o que vocês ensinam. Vocês corrigem as pessoas, mas não corrigem a si mesmo. Vocês arrolam para si um título de seres únicos, mas vocês não andam conforme a lei de vocês diz que deve andar. E é por isso que, por causa de vocês, o povo de Israel, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. É por isso que os gentios não se convertem. É por isso que os gentios não amam esse Deus. Irmãos, o propósito de Deus era sim, que através de Israel, o seu povo, a sua nação, a glória de Deus fosse manifesta a outros povos. Mas eles não entenderam isso. Eles se apoiaram, eles se auto-justificaram, eles criaram para si uma justiça própria. Nós somos o povo de Deus. Por quê? Porque temos a lei. Deus fala é conosco. Deus falou foi conosco, não foi com vocês. Mas Paulo vai dizer que isso não quer dizer nada. Deus deu a lei, realmente. Deus escolheu, realmente. Mas se vocês não andarem conforme essa lei, vocês estão condenados. Vocês são hipócritas. Só o fato de ter a lei não te garante nada. Vejam também mais para frente, Romanos 3 aí, logo à frente, versos 19 e 20. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo está argumentando justamente essa questão. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui Paulo já avança a questão e está dizendo o seguinte, vocês se orgulham tanto da lei, mas a lei não foi dada porque vocês são especiais, a lei foi dada para mostrar que vocês são pecadores. A lei foi dada a vocês para mostrar que vocês jamais vão conseguir cumprir toda a lei. E então vocês corram para os pés do Senhor e se humilhem e se arrependam e peçam a misericórdia do Senhor. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Olha, vou ler de novo, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Israel, vocês não vão ser justificados diante de Deus por causa da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então qual que era o objetivo da lei? Dizer para eles que eles eram especiais? Não, fazer com que eles se santificassem, que eles se voltassem para Deus, que eles recorressem a Deus, e eles nunca entenderam isso. Então, essa não é uma justificativa. A marca de Deus, a circuncisão, Romanos 2, 29, volta só um pouquinho aí, está no mesmo texto aí, um pouquinho para trás. Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo?
Vocês acham que por causa da circuncisão, por causa de uma marca no corpo, por causa de um ritual, vocês são melhores, são especiais, e por isso Deus vai olhar para vocês com outro olhar? Não, a circuncisão não é a exterior. A exterior é uma prova de algo que tem que acontecer primeiro no interior. A circuncisão deve ser a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, não segundo a lei, cujo louvor não procede de homens. O que é isso? Vocês estão atrás de elogios, vocês são vaidosos, vocês são soberbos, vocês acham que porque vocês batizaram nas águas, vocês acham que porque vocês entenderam o evangelho, vocês acham que vocês carregam Bíblia debaixo do braço. Se fosse nosso tempo, Paulo estava falando, era isso. Isso não tem valor se não houver uma circuncisão no coração. E terceiro, eles se vangloriavam de sua etnia, sua descendência. Ah, nós somos filhos de Abraão. Vá comigo lá, Mateus capítulo 8, versos 10. Mateus 8, versos 10. Deixa uma Bíblia aberta aí que depois nós vamos continuar em Mateus 8, 10. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde? No reino de Deus. Olha aí, irmãos. No reino de Deus. Versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando é que Jesus disse isso, pastor Lucas? Quando o centurião procurou ele para a cura de um servo, de um criado. E o Senhor Jesus se prontificou em ir na casa daquele centurião. E o centurião fala assim: mas Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, eu sou um pecador, mas eu sou um homem de autoridade, eu digo aos meus servos, vai, e ele vai, fica, e ele fica. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus disse: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os filhos de sangue de Abraão. Mas olha que revelação que Jesus faz. Irmãos, isso é extraordinário. Não sei se os irmãos estão entendendo, se eu estou conseguindo explicar para vocês. Jesus se admirou com a fé daquele homem que não era israelita. Ele era romano. E Jesus fala assim, versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, ou seja, de outros povos, de outras extremidades, fora de Israel. Muitos virão de outras partes, de outros lugares, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde? No reino de Deus. Irmãos, isso aqui deve ter chocado muito os israelitas que estavam ali por perto. Eles devem ter ficado chocados, porque eles achavam que o reino de Deus era deles, era só entre eles, era só em Israel, era só dentro dos limites de Israel. E aí Jesus fala assim: vão vir muitos povos, de muitos lugares, e vão se assentar à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó. Mas como assim? Eles não têm a lei, eles não são circuncidados, e eles não são filhos legítimos de Abraão. Para Israel, os outros povos eram bastardos, filhos de Ismael. Mas Jesus não diz apenas que outros vão sentar à mesa. Jesus vai além, ele diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Meu Deus do céu. Vocês vão entender essa expressão? Quem eram os filhos do reino até aquele momento? Israel. Até aquele momento. Até a vinda do rei. Até o estabelecimento do reino.
Jesus está dizendo que não só outros vão se juntar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas que aqueles que deveriam estar inseridos, ou até estavam por uma questão étnica, por uma questão da lei ou de sangue, sanguínea, seriam lançados fora. E ali haverá trevas, choros e ranger de dentes. E Jesus fala, vai, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Observe, irmãos. Agora vá comigo para... Eu vou amarrar tudo isso já já. Mateus 3, verso 8. Mateus 3, versículo 8 e 9. O Senhor Jesus... João Batista, ele diz assim, Mateus 3, versos 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, era o arauto, era aquele que veio anunciando que o reino de Deus é chegado, o último profeta da lei. Ele vem anunciando e proclamando, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E agora ele faz uma exortação muito grande. Produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Não é porque vocês têm a lei, não é porque vocês foram circuncidados ao 8º dia segundo a lei, não é porque vocês são filhos sanguíneos de Abraão. Se vocês não se arrependerem, se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, o que ele diz? E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Parem de se justificar nisso. Parem de terem justiça própria. Parem de achar que vocês vão para o céu simplesmente porque vocês têm um registro no cartório que vocês são filhos de Abraão. Porque eu afirmo que Deus tem poder para suscitar filhos de Abraão até mesmo dessas pedras. Quem eram as pedras? Os gentios. Nós. Então, queridos, a promessa eterna não dizia respeito a Isaque e aos israelitas. Aquele era o povo de Deus, a descendência de Deus, os herdeiros da terra física e da promessa física, mas não da eterna. Porque Deus, que é soberano e tem o controle da história, estava só começando o seu reino quando chamou Abraão. Deus estava apenas começando algo que culminaria na pessoa de Cristo. Se vocês pegarem a genealogia de Jesus, a história, o início do capítulo de Mateus e de Lucas, vocês vão ver que Cristo é filho de Abraão. Ele é da descendência de Abraão. Ele é o descendente prometido a Abraão. E nós vamos ver isso. Mas antes, abram comigo Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4. Versículo 13. É interessante esses textos, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente passa por eles e não tem, assim, ideia da dimensão do que isso está. Então, quando a gente estuda dessa forma, a gente começa a compreender melhor essas expressões, reino de Deus, filho de Abraão, né? Fica mais claro para a gente dentro de um panorama histórico, bíblico e também profético. Romanos capítulo 4, versículo 13 vai dizer assim. Nós vamos ler até o 18. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim
mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então, quem são os herdeiros da herança eterna? Aqueles que são da fé, e não os filhos da lei. Porque a lei foi dada depois de Abraão. O que Paulo está argumentando é o seguinte: se os filhos do reino são apenas os que têm a lei, então Abraão não era, porque Abraão é antes da lei. Se os herdeiros da promessa são apenas os que são circuncidados, ou apenas os que têm a lei, então Isaac, Jacó estão tudo condenados, porque eles são antes da lei. Esse é o argumento de Paulo. Então o reino de Deus, ele não se restringe à lei, à circuncisão, e nem mesmo a uma questão étnica. E isso é importante, irmãos, para nós como crentes. Eu vou parar aqui rapidamente por uma aplicação. Para nós como crentes, isso é muito importante. Eu tenho falado isso sempre. Irmãos, a salvação, a herança de Deus, ela vai muito além dessas quatro paredes. Ela vai muito além de uma questão denominacional. Ela vai muito mais além de uma questão se é calvinista, se é arminiano, se é isso e aquilo outro. Vai muito além disso. Tudo bem. Então vamos lá, vamos partindo para o final. As promessas feitas em Abraão se cumprem cabalmente, literalmente, na pessoa de Cristo e em seu reino. Vejam comigo lá. Esse está projetado, vamos ler para a gente ganhar tempo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Eu vou ler de novo essa frase, depois até em negrito, não dá para vocês verem. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Isso aqui muda tudo. Para Deus, irmãos, os filhos de Abraão não é aquele que tinha o pai Abraão, depois nasceu de Isaac, depois de Jacó José, de José, Benjamim. Os filhos de Abraão, os filhos do reino, da promessa eterna, são os da fé. Olha lá. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, moça, que lindo demais, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Lembra que eu li esse texto e ainda chamei a atenção de vocês? Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, que é antes da lei. Irmãos, isso é maravilhoso, porque se Deus prometeu a Abraão que todos os povos seriam abençoados, não tinha uma outra forma a não ser por meio de Cristo. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, irmãos, respondendo a pergunta, a promessa de uma herança eterna não são a Ismael e aos ismaelitas, que deu origem aos povos árabes. Não sei se é de conhecimento dos irmãos. Ismael, os ismaelitas, deu origem aos povos árabes. A promessa não é para eles, eterna. Também não é para Isaac e a sua descendência, mas a Cristo e a todos os que são da fé, sejam eles de Israel ou não.
Vou ler só de novo essa parte. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. É o evangelho, irmãos, é o evangelho. Extraordinário, né? Gálatas 3,16. Vocês, irmãos, estão conseguindo ver lá em cima? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Paulo falando aos Gálatas. Não diz e aos descendentes. Paulo está fazendo uma argumentação. Que no texto está escrito, ao seu descendente a promessa. E não aos, não está no plural, está no singular. Como se falando de muitos. Porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Deus estava falando com Abraão sobre Cristo. Claro que Abraão não conseguiu entender isso. Mas Paulo vem descortinando, porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que Deus iria fazer. Quando Deus promete a Abraão, meus irmãos, olha o reino, olha Deus reinando, olha o governo de Deus. Deus já tinha em mente tudo, todo o plano da redenção. Tudo, meus irmãos, na palavra é tudo muito alinhado. Abraão sabia que a herança prometida era algo muito maior do que uma riqueza temporária. Qual é a prova disso? Hebreus 11:10. Ele não sabia o que era, mas ele entendia que era algo muito superior. Veja, porque esperava, quem? Abraão? A cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Abraão. Hebreus 11:10. Ele esperava uma promessa. Tanto que Deus falou com ele, né, que ele morreria os seus pais e tudo, ele não veria aquilo, né? Então a esperança dele estava numa cidade. E Deus um dia me dará graça para trazer sobre isso, que aí já entra no reino escatológico, ok? Como cada crente pode receber igualmente tudo que pertence a Cristo? Não, se os que são da fé é os que são do reino, então essa é a pergunta. Quando crentes são unidos a Cristo pela fé, eles são unidos a tudo que está em Cristo. Os crentes não recebem apenas uma parte da vida e da justiça de Cristo. Eles recebem a plena vida e justiça dele. Ao serem unidos a Cristo, os crentes se tornam co-herdeiros com Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence também aos que estão em Cristo. Olha a prova lá, Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe por que isso é extraordinário, irmãos? Vou falar para vocês. Se Jesus não tivesse vindo, inaugurado o seu reino e estabelecido a salvação por meio da fé, a graça por meio da fé, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Você tem aí algum parente israelita? Sua árvore genealógica lá, você tem algum tatara lá que vai chegar em Abraão? Você tem? Eu não tenho. A maioria de nós aqui veio da tribo dos Tupiniquins, né? Essa turma aí. Aqui mesmo, Araxá é o nome de uma tribo indígena. Nenhum de nós temos descendência abraâmica. Nenhum de nós, irmãos, se fosse entendermos que a herança era uma questão étnica, ou sanguínea, ou da lei, ou da circuncisão, poderíamos ser salvos. Seria impossível. Mas Cristo vem, o reino vem, né? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Ele escancara as portas do reino e diz: venham, façam parte, vocês podem. Como? Pela fé. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E de tudo, né? Somos herdeiros de tudo, de toda a promessa. Deus rejeitou Israel? Eu vou terminar com isso. Tá? Deus rejeitou Israel, aí pode haver essa confusão. Existe muito antissemitismo no meio evangélico. Hoje não tanto, tá? Hoje não tanto, mas no meio cristão, na história da igreja, sempre teve muito isso, o antissemitismo, né? Um ódio pelo povo de Israel, uma coisa assim. Hoje isso praticamente não é muito pequeno. Mas, biblicamente,
Né? Nós estamos falando aqui que Deus fez uma promessa a Abraão, essa promessa ela se cumpre cabalmente na pessoa de Cristo, e quem são os filhos de Abraão? São aqueles que creem pela fé, assim como Abraão creu e foi imputado a ele por justiça. Mas Israel então? Deus rejeitou Israel? Deus abandonou Israel? Israel não tem mais valor algum? Então vamos responder essa pergunta em Romanos capítulo 11. Paulo responde essa pergunta. Romanos capítulo 11. Essa pergunta também é feita a ele. Está aqui, mas vocês não vão conseguir ler, né? Está muito pequenininho, está meio embaçado. Diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Aqui está falando de Israel, irmãos. Terá, pois, a argumentação de Paulo vem caminhando nessa direção. Terá Deus ter rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui, ó. Paulo era, sim, um verdadeiro israelita. Ele fala, inclusive, a tribo de onde ele era, a sua descendência. Então ele fala, Deus não rejeitou Israel. Eu também sou israelita. Eu estou aqui pregando para vocês, estou falando para vocês. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Essa palavra conheceu é o mesmo que amou, escolheu. Ok? Paulo está confirmando isso. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, eu só fiquei, procuram tirar a minha vida. Que lhes diz, porém, a resposta divina? O que Deus respondeu para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram de joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, Paulo escrevendo, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E o mais foram endurecidos. Irmãos, viram? Deus não rejeitou Israel. Deus não abandonou Israel. Paulo está argumentando que ele usa o tempo de Elias. O povo estava completamente escravizado, curvando-se a Baal. E Elias fala, Senhor, eu fiquei só. Esse povo é um povo de coração duro. E o Senhor fala, não, Elias. Tem 7.000 homens, você não viu, você não sabe. Mas eu estou te falando agora. Tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Era o remanescente. Era um pequeno grupo? Era. Mas havia-se um remanescente. E como que se dá isso? Paulo vai falando assim, olha, a salvação para Israel não é porque eles são filhos de Abraão, mas é segundo a graça, é segundo a eleição. Deus tem seus eleitos, Deus tem seu remanescente, Deus sempre teve e sempre terá. Eles vão ser salvos, mas não porque são filhos físicos de Abraão, não porque guardam a lei, não porque são circuncidados, mas segundo a eleição, porque o Senhor na sua soberania escolheu, separou, sustentou e irá salvá-los. Então, Paulo traz um conforto aqui. E ao mesmo tempo ele aplica a teologia, dizendo, não é pela razão humana, não é pelo conceito humano, não é pela religiosidade humana, não é por uma questão étnica, mas é segundo a graça. E Paulo vai falar assim, se fosse pelas obras, quando Paulo fala isso, ele está se referindo diretamente à lei. Esse povo não vai ser salvo porque guardou a lei, porque senão não seria graça. Logo não seria graça. Então Paulo defende uma salvação por meio da graça. Versículo 8, para terminar essa parte, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Olha aí a soberania de Deus. Deus quebranta quem Ele quer e endurece a quem quiser. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Gostemos nós ou não. Esse texto é muito importante. Acho que dá para vocês lerem, né? Efésios capítulo 2, eu estou caminhando para o finalzinho, tá, irmãos? Efésios 2, 12 ao 16. Estou caminhando para o final. Então, nós temos Antigo Testamento Israel, Novo Testamento Jesus vem pregando a salvação, agora também para os gentios.
Veio para o que era seu, o povo de Israel, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. E a todos quantos o receberam ou creram pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, agora podem fazer parte do reino de Deus. Podem se assentar à mesa com Abraão. Mas como a Bíblia amarra isso? Como fica Israel nessa história? Veja lá Efésios capítulo 2, versículo 12. Mas agora em Cristo, em Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aqui está falando dos gentios, que estavam onde? Porque ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, que os dois é esse, irmãos? Que ambos é esse, irmãos? Israel e gentios, os dois povos. Dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Irmãos, Paulo foi cirúrgico aqui. Paulo aqui, ele põe uma pedra em cima do assunto. Embora Israel rejeitou Cristo e a porta se abre a todos os povos, Deus não abandonou Israel. Que é o que eu li aqui em Romanos 11. Pelo contrário, Deus fez dos dois povos, Israel e gentios, um único povo. A barreira que havia de separação foi quebrada e em Cristo somos todos um só. Então, irmãos, não tem salvação pelas obras. Deus não vai aplicar uma salvação diferente para Israel. Não vai ter um tempo em que para Israel vai ser diferente, que Israel vai ter que voltar a sacrificar. Isso não é bíblico. Dos dois povos, de ambos, fez um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Em Cristo, a barreira da separação, ela é quebrada e dos dois povos, Deus faz um único povo, que hoje é chamado de a Igreja do Senhor. São os filhos de Abraão pela fé. E aí, então, concluímos que, não precisem abrir, eu termino aqui, concluímos que, pode deixar aqui. Qual que é a nossa conclusão? Efésios 2:8. Pela graça, sois salvos. Por meio da? E isso não vem de? Mas é dom de? Para que ninguém se? Quer fazer parte do reino? É pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Quer fazer parte do reino? O que Jesus diz para Nicodemos? Se não nascer de novo, não pode entrar no meu reino. O que é nascer de novo? É crer pela fé que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos?